Fala galera, tudo bem? Rafael do Yoshida Click e hoje a gente vai ver aí dicas de Power Modelagem, tá? Eu separei aqui, eu fiz um banco de dados aqui em MySQL no meu PC local mesmo, para a gente fazer aqui algumas modelagens juntando fontes de informações diferentes, tá? Eu criei aqui também uma pasta onde eu coloquei aqueles arquivos de sempre, tá? O exemplo, que é o Excel, e o exemplo também como CSV aqui, para a gente estar juntando todas essas fontes dentro do ClickSense e trabalhar a modelagem de dados delas, tudo bem? Bom, essa aqui com certeza é uma das dúvidas que mais vem caindo, então provavelmente esse vídeo vai até para o curso, porque ele vai ficar um pouco extenso. Mas vamos passar várias dicas legais aqui. Vamos começar. Primeiro, como que a gente começa? A gente começa extraindo os dados e colocando eles dentro de um QVD, certo? Ok. Bom, a nomenclatura dos campos, eu vi várias regras aqui de nomenclatura e existem inúmeras padronizações, né? Então depende muito da sua empresa. Mas se você não tiver nenhuma ainda, recomendo, deixe tudo em minúsculo, tá bom? Deixa tudo minúsculo. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo meu arquivo Excel. Então, nesse meu arquivo Excel, eu tenho as informações de vendas, tá? São as tabelas fato. Então, dentro dessa tabela fato, quer dizer, eu tenho aqui o nome dos meus campos e as minhas informações, tá? Então, vou salvar ela aqui como fato de vendas. Fato de vendas. Essa é uma tabela que eu preciso extrair uma vez só. Então, como eu preciso extrair uma vez só, não preciso ficar consultando direto, eu vou converter ela para QVD. Tudo bem? E eu falei aqui, deixa sempre os nomes em minúsculo. Então, eu vou renomear tudo isso aqui para minúsculo. Beleza, galera? Tudo renomeado para o nome minúsculo, tá? Importante, quando a gente tem uma chave externa que liga com outra tabela dimensão, né, ou com outra tabela fato, a gente coloca o nome de ID no final, tá? Dá um underline ID só para saber que é uma foreign key, tudo bem? Só para saber que é uma chave estrangeira, que é uma chave que vai ligar com outra tabela, porque isso aqui facilita bastante quando você vai utilizar outras tabelas para fazer ligação. Então você mantém o nome que você tem do código e dá um underline ID, tudo bem? Aí na sua tabela de dimensão você chama ela com esse ID também. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui a minha fato vendas, essa aqui é a minha tabela fato. Outra dica legal, essa aqui eu peguei até do canal do Tensini, tá? Que ele é o full certificado, o link para quem quer ser certificado, clique aí do aplicativo dele também está na descrição desse vídeo. E aqui é o seguinte, na tabela fato é legal você deixar uma coluna nula, tá? Que não vai ocupar o banco de dados, porém vai te auxiliar a concatenar com outras tabelas fato, caso você precise adicionar mais campos futuramente. Então a gente vem aqui, ó, coloca null e chama ela de coringa ou qualquer coisa que você vai estar utilizando para para repetir o campo em outras tabelas que precisem, né? Então vou chamar ela aqui de trick, tá? Então essa aqui é a minha tabela, vou chamar ela de dica, né? Para ficar mais fácil. Essa aqui é a minha tabela dica complemento. Legal. E os nomes também deixam em nomes identificáveis, tudo bem? Porque eu também já vi muitos aí que são nomes que não dá para você identificar, que não serve para nada. Tá bom? Beleza. Legal. A gente já tem a nossa tabela aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos salvar ela em uma pasta de QVD, tá? Eu tenho aqui a minha ligação de pasta, que é essa OK, e eu vou estar usando exatamente ela para me salvar os meus arquivos QVDs. Então, vamos lá. Vou passar aqui, vou dar um store, fato vendas, vou chamar ela aqui, into QVD. Então, essa aqui é a minha pasta, barra QVD, é aqui que eu vou salvar tudo, né? Barra vendas. Então, aqui vai ser o meu assunto de vendas. E o nome desse QVD vai ser vendas do Excel, por exemplo, tá? Vendas, Excel. Como é uma informação fato, é legal você colocar algo que consegue distinguir esse QVD. No caso aqui, pode ser o ano, pode ser alguma data que você consiga distinguir esse QVD para você ter o registro de quando é o fato.
tá bom? Então aqui no meu caso é 2017. 2017 e 2019. Tá? Eu vou colocar aqui 2017, underline 2019. QVD. Ok. QVD. QVD. Beleza. Então eu tenho aqui a minha fato de vendas do Excel. Tá bom? Então tenho a minha fato de vendas. Vou até botar um barra aqui. Excel. Só para deixar separadinho. Tá? E essa fonte aqui eu nunca mais vou mexer. Essa fonte aqui do Excel eu nunca mais vou mexer. Então a gente fez a extração aqui da fonte de dados do Excel. Observe aqui que demorou 5 segundos. Por que você passa para QVD? No QVD vai demorar menos de 1 segundo para você carregar essas 20 mil linhas. Tudo bem? Aproveitando, vamos pegar já a outra informação que a gente tem aqui no Excel. Vou chamar isso aqui de temp. Temp. Tá. O que mais que eu tenho aqui no Excel? Então, eu tenho aqui no Excel a minha informação de vendedores. Tenho aqui os meus vendedores. Tá? E aqui no meu vendedor, eu tenho o mesmo campo, né, que identificou lá. Se eu não tivesse o mesmo campo, no caso aqui o nome, por exemplo, está diferente, né, como ele é case sensitive, por causa da letra maiúscula ou minúscula, eu vou referenciar que essa aqui é uma chave da tabela de menção que precisa ser ligada com as outras tabelas fato. Então tem aqui o meu vendedor ID. Eu vou chamar ele aqui, ó, vendedor ID. Vendedor ID, certo? Tudo minúscula. Mesma coisa. Nome. Aqui o nome está muito genérico, tá bom? Esse campo nome ele pode existir em outras tabelas, em outras planilhas. O que você faz nesse caso? Você põe aqui em US, você põe o nome da tabela, vendedor, underline nome, tá bom? Aí não fica tão genérico. Mesma coisa aqui, ó, grupo. Você faz o S também, vendedor, underline grupo. E o setor, mesma coisa, tá? S, vendedor, underline setor. Tudo bem? Aí a gente vai salvar essa tabela aqui. Ela vai ser uma tabela, só que ela não é referente a vendas, né? Ela é uma tabela de dimensão. Então, o que eu posso colocar aqui? Vou colocar aqui vendedores. Vendedores. Nesse caso, eu sei que a minha fonte ela vai vir, né, para ligar com outras informações das outras planilhas. Então, eu tenho aqui essa vendedores e eu vou tratar ela depois com a fonte do MySQL e com a fonte do CSV, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, vendedores. Vendedores. QVD. Ok. Carregar dados. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a fonte do CSV, porém, eu sei que existem vendedores no CSV que não existem aqui e também existem vendedores no MySQL que não existem aqui. Eu só fiz essa primeira porque eu já vou descartar o meu arquivo Excel fora, tá bom? Então, ele sai fora. Agora eu vou pegar a minha fonte do QVD, do CSV. Então, essa fonte ela chama até exemplo, não chama nem vendedores. E eu tenho aqui vendedor ID, nome e grupo. A mesma coisa, praticamente os mesmos campos, tá vendo? Eu só mudo a fonte. Então, eu tenho essa fonte aqui, ok? Vou colocar um distinct aqui. Beleza, eu sei que são fontes diferentes, porém eu tenho a segurança de que o meu vendedor ID ele é distinto em cada um deles, tá? Eu não vou ter valor repetido. Legal, estou com essa fonte aqui. Agora eu vou trazer a fonte do MySQL. Então eu tenho o meu banco MySQL aqui. Banco, teste. Tabelas, está conectando aqui as tabelas do MySQL. Vendedores. Então aqui as minhas tabelas de vendedores. Vou dar um inserir script. Vendedores, ok. Insert script. Beleza. Aqui, o que acontece? Eu já tenho uma conexão, né? Eu fiz uma conexão com o MySQL e eu estou trazendo
exatamente o mesmo número de campos da outra tabela de vendas. Tá? Então, como eu sei que eles são distintos e únicos, eu vou colocar os mesmos nomes aqui, tá bom? Com a mesma quantidade de colunas para que essa conexão se conecte automaticamente com a tabela temp, tudo bem? Então essa conexão aqui, posso até tirar o nome da tabela. Ele vai executar o select no MySQL, vai jogar para esse load do click e esse load do click vai jogar para a tabela temp por causa do mesmo número de linhas, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, como são os mesmos nomes, eu posso utilizar ele aqui. Tá bem? E ele vai executar o load inteiro aqui. Depois, vou até tirar o... Não, vou deixar o distinct. Depois, o que a gente vai fazer? Vou deixar o distinct aqui também. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a tabela que já existe, o QVD que já existe, e unir com mais essa tabela para que ela fique de uma forma a ser identada, tá? Identada não, que ela fique, para que ela se torne uma fonte única, né? A gente vai juntar os dados para ele se tornar uma fonte única. Então a gente vai vir aqui no QVD, agora no QVD, tá? Que a gente já criou. Então a gente já criou um QVD, ó, vendedores. Vendedores. Ok. Aqui no vendedores, em vez da pasta vendedores aqui, você pode chamar também de pastas dimensão, né? Vamos até mudar isso aqui. Vou colocar aqui dimensão, tá? São as tabelas dimensão. Então a gente tem aqui Power Modelagem, QVD. Vou colocar aqui dimensão, porque são as tabelas que vão ligar com as demais tabelas, com as tabelas fato. Então a gente tem aqui dimensão. Beleza. Coloquei tudo minúsculo, né? Dimensão. Ok. Beleza. Então vamos lá. Vamos trazer aqui o dimensão. Clicar aqui em OK. QVD. Dimensão. Vendedores. Tá. Aqui eu já tenho os mesmos campos. Como eu sei também que essa carga aqui vai ser incremental perante todas as outras, e a única carga que vai continuar vai ser o MySQL, o que a gente tem que fazer? É dar a carga aqui no vendedor e colocar um não distinct aqui no vendedor do QVD. Então vou colocar aqui, ó, where not exist, não distinct não, né? Not exist, vendedor ID. O que acontece agora? A gente vai carregar nessa base total só o que não tiver nessas outras duas bases, tá? Aí ele passa a ser uma carga incremental, tudo bem? Que você tem os códigos dos vendedores do passado, você sempre vai carregar os vendedores aqui do MySQL e os vendedores do passado, eles também serão carregados nessa base aqui. Você nunca vai perder os vendedores do passado, né? Você vai ter os atuais do MySQL e não vai perder os vendedores do passado, tudo bem? Então aqui a gente vai colocar dimensão, que é onde essas tabelas aqui, onde esse QVD vai ser salvo. E aqui a gente já tem integração, ó, de tudo, né? CSV, MySQL e o QVD, e o Excel, né? Então aqui a gente já fez todas as integrações, ó. Ele vai pegar aqui as chaves únicas, tá bom? Cada uma chave única. E vai salvar depois no arquivo. Ó, observe que a jogada aqui, ó, toda hora ele joga na tabela temp, tá vendo? Ó, exemplo, ele jogou na tabela temp. A query, o resultado da query do MySQL, ele jogou na tabela temp. O QVD aqui do vendedores, ele jogou na tabela temp, tá? Então tudo isso aqui ele jogou na tabela temp, depois salvou, tudo bem? Aí futuramente sua conexão vai ficar só nesse formato aqui, né? Na ligação do MySQL, você vai chamar aqui a tabela temp e ele vai ser uma carga incremental dessa tabela de vendedores, tá bom? Fechamos. Então, fechamos aqui a parte do vendedores. Na tabela de vendas, a tabela fato de fato, que vai vir aqui do MySQL, o que acontece? Tá indo, beleza.
Temos aqui a tabela do MySQL, teste, vendas. Ok, a gente tem todos os campos de vendas aqui. Temos todos os campos de vendas. Bom, aqui a mesma coisa, tá? A gente vai deixar todos os nomes em minúsculo e sem acento, né? Tá vendo aqui que mês tem acento nesse campo mês? Então eu vou estar colocando aqui todos os nomes novamente em minúsculo, sem acento, tá bom? Beleza, nomes alterados todo para minúsculo. Eu dropei alguns campos aqui que para mim vai ser irrelevante, né? Eu não tenho por que carregar esses campos. Porém, esse aqui vai ser a minha consulta principal, tá bom? Então, dentro desse banco de dados aqui, eu tenho uma consulta principal. E o que acontece? Eu não quero causar uma pane nele, né? Eu não quero causar uma sobrecarga nele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma carga incremental desenhada nesse banco de dados. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu vou dar a primeira carga nele, né? O meu primeiro QVD. Então, eu vou pegar o caminho aqui do meu QVD de vendas, tá? Então, tem aqui vendas. Esse aqui vai ser o meu caminho de vendas. Todas as minhas vendas vão cair aqui, tá bem? Eu tenho aquele complementinho lá de Excel, mas as minhas vendas de fato vão cair aqui. E esse arquivo vai se chamar vendas. E aqui, normalmente, as vendas a gente deixa ela safrada, tá? Por dia. Por quê? As informações de fato vai ficar bem mais leve se você der um filtro no path, ou seja, no caminho, quando você precisar carregar, do que se você for ficar fazendo filtro no where, tá bom? Se você for fazer um filtro aqui no where, você perde a performance da carga rápida, tudo bem? Então vamos lá. Lembrando, essa aqui é uma tabela fato. Para a tabela fato, a gente coloca aqui uma coluna nula, só para fins de dica, tá? Então nula, só para fins de complemento, para fins de... para dar a carga performática. Campo nulo. Tá bem? Campo nulo. Ok. Temos aqui o nosso campo nulo. Temos aqui a nossa tabela. Como é que eu faço para mim deixar essa carga performática para o meu banco de dados? Bom, você pode pôr o filtro aqui, né? Você pode pôr um where aqui, assim como você pode pôr um where aqui embaixo, no select, tá? Do banco de dados. O where, no caso dessa carga incremental, ela deve ser colocada no select, tá bom? Ela deve ser colocada aqui no select. Por quê? Se você colocar aqui em cima, o que acontece? O clique ele vai dar um select completo no seu banco de dados. O banco de dados vai te retornar a tabelona com todas as linhas. E depois, quando ele for passar para o load do clique, é que ele vai executar o filtro de data. Tá? E isso aqui você impacta diretamente na performance do seu banco de dados. Tudo bem? Então, o ideal é que você deixe o where aqui para que o seu banco de dados ele possa te retornar o menor número possível para jogar aqui no clique e o clique já tratar e salvar os seus QVDs. Tá? Então, o where a gente coloca aqui, o select, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Eu sei que aqui na data, né, desse banco de dados, eu tenho dados de 2017 a 2019. Então, eu vou pegar como primeiro dia o dia de 2018. Vou colocar aqui, data igual. Nesse caso, eu sei que o MySQL é ano, traço, mês, traço, dia. Então, vamos pegar dia 10 aqui de 2018, por exemplo. Dia 10 de 2018. E eu vou salvar as vendas aqui também com a data do dia 10 de 2018. Tá? Opa. Então, eu tenho aqui a data 2018. Traço, underline 01, underline 10, tá? Esse meu QVD aqui, ele vai ser único, né? Eu não preciso ficar incrementando ele.
a menos que você tenha um delay de vendas, alguma coisa assim. Se você tiver um delay de vendas, para você incrementar ele, é importante que você tenha um ID de fato. Tá? No caso dessa minha tabela fato, eu não tenho ID. Tudo bem? Eu não tenho ID nenhum. Eu só tenho aqui a informação de data de vendas e esse é o valor que eu vou usar como referência para mim fazer incrementos no meu banco de dados. Tudo bem? Se você tiver que salvar diário e pegar vendas do passado que de repente entram agora no futuro, você vai precisar de um ID no seu banco, né? Ou então uma data de last update para você poder incluir ele como registro incremental, porém você não vai ter esse controle de retirar registros duplicados porque não tem o ID de venda, tá bom? Então fica essa dica aí, vamos lá. Então vamos carregar as vendas aqui. 8 do 1 de... Opa, é 10 aqui, eu mudei aqui sem querer. Esse corte aí. Vamos lá. Carregar os dados. Então a gente vai ter os dados aqui do MySQL, 15 linhas. Ok. Aí para você fazer essa carga recorrente incremental, você põe uma variável como data, né? Eu não vou colocar o dia de hoje porque eu não tenho aqui o dia de hoje, mas você pode fazer assim, ó. Então, vdata igual, vai colocar aqui today menos 1. Você sempre pega o dia de ontem, tá bom? Você sempre pega o dia de ontem. No meu caso, eu não tenho o dia de ontem, então eu vou colocar aqui o dia que eu tenho. Vou colocar 2018 traço 01 traço 02. Eu trouxe o 10 aqui, né? 011. 011. E essa variável aqui, ela passa a compor o select, tá bom? Se você colocar a função da variável aqui, da resolução de fórmula, ele vai resolver esse valor antes de executar o select. Tá? E aqui também, tudo bem? Então aqui no nome, você também põe a variável, mas não essa vdata, né? Você põe uma variável dela transformada. Então, se você tivesse aqui a today 2, aí você põe aqui a função date e põe a fórmula do jeito que está o nome lá do arquivo. Porque esse menos aqui, se eu não me engano, o Windows não aceita com esse menos aqui, ou pelo menos fica ruim, né, do clique, então põe um underline, tá bom? Então aqui eu vou colocar o underline, então aqui, vou colocar aqui. Não, o traço ele aceita assim, tá? Lembrando aqui, eu lembro que agora eu fiz com traço, ele aceitou de boa. Mas põe um underline, tá bom? Vou colocar aqui, carregar dados. Ok, agora a gente tem os dados da minha tabela fato com o campo nulo, né? Então vamos lá. Apaguei tudo agora, já fiz as minhas extrações, transformei tudo em QVD e agora eu vou trazer para o meu aplicativo, tá? Para mim fazer os relacionamentos que eu preciso entre as tabelas. Então vamos lá, eu tenho aqui todos os meus QVDs dentro da pasta QVD. Tenho aqui minha tabela de vendas. Então, minha tabela de vendas, ela vai trazer as vendas convencionais. Tá bom? Então, as vendas convencionais, eu vou trazer tudo. E as vendas represadas do Excel, eu vou trazer também. Então, as vendas represadas do Excel. Vendas. Esse histórico aqui que ficou no Excel, eu vou trazer também, só que já está no QVD. Tudo bem? Se eu for trazer dessa forma, vou colocar aqui fato. Se eu for trazer aqui dessa forma, o que vai acontecer? Vou dar o load na carga de dados, ele vai trazer como duas tabelas diferentes e deu chave sintética. Tá? O que é essa chave sintética? Explicando. Vou vir aqui no visualizador de dados. A chave sintética é uma combinação entre todos os campos iguais que você tem entre tabelas diferentes, tá bom? Então, aqui na fato, que é a minha primeira tabela que eu carreguei, eu tenho vários campos que são iguais à minha tabela fato 2, né, que é aquela tabela do Excel. Então, como eu não tenho exatamente os mesmos nomes e não tenho exatamente o mesmo número de campos, o Click ele vai criar uma chave sintética para poder relacionar essas duas tabelas, né? Na hora que você for poder filtrar, para você poder fazer filtros e ela funcionar nas duas tabelas. Porém,
Isso aqui não é um erro, mas não é uma boa prática deixar uma chave sintética. Por quê? Quando você faz algum tipo de filtro aqui, agrupamento, setor, parcelamento, ele pode não funcionar como você quer que ele corresponda entre as tabelas. Ele vai, por exemplo, se você filtrar um cliente e depois filtrar um agrupamento, se a combinação dos dois existir, ele vai trazer todos os dados das duas tabelas, mas você precisa ter a combinação dos outros campos também, né? E isso na chave sintética ele cria mais combinações do que a combinação de todos os campos juntos, sabe? Você consegue usar elementos apartados. Por isso que não é uma boa prática, tá bom? Então, quando você tiver que fazer uma junção, cria uma chave, não deixa a chave sintética, tá? Vamos lá. Resolvendo a questão da chave sintética. Então, por exemplo, eu tenho aqui todos os campos, né? E eu quero manter minha carga performática. Porém, dá para notar aqui, vou até tirar esse campo nulo aqui que não precisa, essa dica de complemento. Eu consigo notar aqui que nessa tabela eu tenho mais campos do que na tabela 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu campo nulo, que é aquele campo da dica lá da tabela fato, ele não pesa nos meus QVDs. E replicar para o nome dessa tabela aqui, para todos os campos, né, que eu tenho nessa outra tabela e não tenho nessa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a informação, ó, fim, dia bate, depois do dia eu tenho todas essas aqui, terminando o ano aqui, valor, né, que eu não tenho na tabela de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esses campos aqui, ó. Então, eu vou trazer mês, trimestre, semestre. Beleza. Eu tenho aqui agora todos os campos iguais, certo? O mesmo número de campo com o mesmo nome. A sequência não importa, tá? A sequência aqui, por exemplo, o valor ele está aqui ele está em último. No ClickSense ele vai obedecer a sequência da primeira tabela que você subiu, tá bom? Então se você carregar aqui, ele vai te trazer a sequência da primeira tabela. Ó, deu carga performática em todas, tá? Deu carga performática geral. E a gente vai trazer aqui o modelo lógico. Se a gente verificar aqui no modelo lógico, ó, o valor ficou aqui, tá? E as tabelas foram concatenadas, né? Foram apendadas uma embaixo da outra, tudo bem? Nesse caso aqui você tem esse tipo de formato, esse tipo de facilidade, tá? Então é desse jeito que você junta as tabelas com a carga performática. Com relação ao filtro, né? Então, eliminando essa tabela aqui, se você precisasse fazer um filtro de data, em vez de você fazer um filtro no where, em vez de você fazer um filtro aqui no where, seria aqui o where, aí colocaria a data e a data que você quer filtrar. Você faz isso no path do arquivo, tá? Então você faz uma delimitação de datas que você precisa trazer e você faz esse tipo de filtro no path do arquivo. Então, por exemplo, eu vou criar uma alimentação de um dia, para mim trazer 15 linhas aqui. No meu arquivo, eu vou trazer vendas. Tenho aqui as vendas. Tá? E eu tenho aqui a informação de data. Essa informação de data eu tenho aqui no path do arquivo também. Tá bom? Então eu tenho ele aqui na parte do caminho do arquivo. E ele está nesse formato. Ano, mês, dia. O que eu tenho que fazer? Eu posso fazer um load, tá? com um intervalo de datas. Nesse caso aqui eu vou estar usando um só. Então, filtro de data. Vou chamar aqui, ó, filtro, intervalo. Estou dando aqui load. E vou estar colocando a informação do tempo, né? Do dia, do mês. Nesse caso aqui, esse dia. Tá? Se você precisar formatar, vou colocar aqui, ó, formatando. Make date. São esses dias que eu vou querer aqui. 2018,1,10. E eu vou ter que botar nesse formato. Então, coloco aqui, ó, date, vírgula, aí esse formato aqui. Aí faço a substituição, né? Ano, mês, dia. Tá bom? E esse aqui vai ser o meu filtro intervalo. Filtro intervalo.
data. Ok? Vou dar aqui um AutoGenerate 1, porque é só um campo mesmo que eu vou filtrar. E aqui no Load, eu trago os resultados desse campo aqui, do filtro InterData. Então vou botar aqui, ó, for each a in field value list. Carregou? For each a in field, cadê? Field value list. Tá? Opa. Aqui, ó, field value list. E a gente coloca aqui o filtro InterData. Vou colocar aqui o campo filtro InterData. E aqui o NextA. E aqui eu vou botar a variável que vai trazer os resultados dessa data. Tudo bem? Então, para fins de prova real, vou até colocar um trace aqui. Trace A. Beleza? Aí a gente coloca essa variável aqui na carga de dados. Vou carregar dados. Desse jeito você consegue manter a carga performática. Ó, você fez um filtro de data, tá? Você fez o filtro de data que é 2018-0110. E esse filtro de data, ele aconteceu pelo path do arquivo, tá? Pelo nome do arquivo. Se você colocasse um where, você perde essa função otimizada. Então vou colocar um where aqui. Where. Vou colocar um where só para perder a função otimizada, tá? Se você colocar um where aqui que não seja o exist e que não seja um só, ó, ele perde o tipo de carga otimizado, tá? Isso aqui não é legal quando você tem um fluxo de dados gigantescos, né? Acima de, sei lá, 40 milhões de linhas, já vai dar uma diferença boa. Então, o legal aqui é manter a carga otimizada, tá bom? Bom, essa aí é a dica do filtro, para você manter a carga otimizada, com os campos nulos para você concatenar. Agora, vamos às ligações. Nesse caso aqui não vamos trabalhar com join, tá? Não vamos unir os campos da tabela, vamos manter as tabelas separadas. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Bom, no caso do QVD, a gente tem dimensão, tá? Dimensão é a minha tabela de dimensão, tem a minha tabela de vendedores. Vou dar um inserir e vou trazer a minha tabela fato. Então a gente tem aqui vendas, Excel. E Excel é essa vendas aqui. Okay. Vamos trazer a fato aqui. Está carregando, inseriu. Legal. A gente tem a fato e a vendedores. Então, fato e vendedor, que é a minha tabela de dimensão. Para que uma ligação aconteça, você precisa ter nomes iguais, né? Nomes de campos iguais. No caso aqui eu tenho a vendedor ID. E eu também tenho a vendedor ID nessa tabela. Se a gente fizer uma carga, ele vai fazer a ligação desses dois campos, entre esses dois campos, e as tabelas vão estar relacionadas apenas por este campo, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, vendedor ID e a minha tabela vendedor, tá bom? Layout automático, deixa eu ver aqui. Ixi, ele distanciou as tabelas. Eu queria aproximar, na verdade, dar um zoom. Bom, tá aqui, ó. Então as tabelas estão relacionadas pela chave vendedor, tá? Se você selecionar a chave vendedor aqui, você vai ver que deu 100% de densidade, né? Tudo que existe aqui na tabela também existe aqui na tabela fato, então elas se complementaram, tá bom? Se você precisar filtrar mais de um campo, né? Se você precisar fazer a ligação de mais de um campo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a vendedor ID e tenho a parte de setor, né? Suponha que eu tivesse que ligar com esse setor também. Como é que eu faço para fazer essa ligação? Eu tenho que criar uma chave de ligação. Então eu venho aqui, ó, eu tenho o vendedor ID e tenho o setor. A informação de setor, normalmente, tá? Não é sempre, mas normalmente a gente deixa na tabela dimensão. Então a informação de setor, ela vai passar a ser dessa tabela. Tá? Sempre que eu precisar consultar um setor, o clique vem e consulta dessa tabela aqui de vendedor. Então ela vai virar o setor. Tá? E essa tabela aqui, esse setor, ele vai servir somente para fazer a chave de ligação entre vendedor, vendedor ID e setor. Então eu tenho que ligar o vendedor ID e setor. Para mim não deixar que aconteça a chave sintética, eu vou criar uma chave.
Esse vendedor ID sozinho na tabela fato já não me serve de nada, tá bom? Então eu vou criar uma chave aqui, vou colocar, setor, vou colocar aqui hash 128 vendedor ID, vírgula setor, S chave vendedor ID, chave vendedor, tá? Aqui a mesma coisa, então a diferença é que o campo aqui ele chama vendedor setor, tá vendo? Mas eu posso colocar aqui, tá certo? Então vai ligar a chave vendedor com essa chave vendedor e ele vai formar o hash com esses dois campos aqui para fazer a ligação. Beleza, a gente vai dar uma carga aqui, trazendo a informação. Se a gente vir no modelo de dados, ele está exatamente com o mesmo com a ligação através desse campo, tá? Beleza, essa foi uma. Se a gente tem mais de uma tabela fato, como é que eu faço, né, quando eu tenho mais de uma tabela fato? Por exemplo, eu tenho uma tabela fato de contas a pagar e contas a... Esse exemplo vai ficar meio esquisito. Então, vou colocar aqui, eu tenho um exemplo de... vou colocar contas a pagar, vendedor que faz contas a pagar e contas a receber é complicado, né? Vou colocar que a gente tem, lojas diferentes que não podem ser juntadas. Então, eu tenho a loja A, que o vendedor fica girando, né? Tem a loja A. E eu vou fazer a carga da loja B. Loja B. Ambas as tabelas têm a mesma informação, só que aqui eu vou deixar o vendedor ID e vou trazer o setor de volta. E aqui a mesma coisa, eu vou trazer o setor de volta e vou deixar o vendedor ID. E aqui eu não tenho mais setor. Tá? Ambas as tabelas eu tenho a mesma informação, tenho os mesmos campos e tal. Só que eu não posso juntar essas tabelas, eu tenho que trabalhar elas de forma separada. Mas os nomes aqui estão iguaizinhos, porque são duas tabelas que estão lá, só que eu não posso juntar, eu não posso concatenar por X motivos. Eu tenho os meus motivos e não quero juntar essas tabelas. Tá? Como é que eu faço para mim trabalhar com elas separadas? Você pode colocar aqui o campo Qualify. Então, vou colocar Qualify asterisco. Asterisco significa que eu vou colocar nomes diferentes para todos os campos da tabela. Os nomes eles vão ser qualificados pelo nome da tabela, ponto, o nome do campo. Tá bom? Então, vamos dar um carregar dados. Aqui a gente fez duas tabelas diferentes. Beleza, eu tenho agora duas tabelas diferentes, loja A e loja B, são as minhas fatos, e eu tenho aqui a tabela de vendedor, que não ligou com nenhuma das duas lojas, né? Mas eu preciso que o vendedor ele tenha a informação nas duas lojas. Como é que eu faço para me ligar ele? Então o campo vendedor ele precisa ser incomum para ser ligado nessa tabela de dimensão. Como é que eu faço para ligar? Eu venho aqui, eu venho em editor de cargas, eu vou dar um unqualify apenas no vendedor ID. Então, qualify, asterisco, unqualify, vendedor ID, ponto e vírgula. Tá? Desse jeito, só o campo vendedor ID ele vai se manter o mesmo nome. O resto vai tudo virar qualify, para você poder usar ele de forma separada na sua apresentação. Observe que a carga não deu chave sintética, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, modelo de dados. Legal, a gente tem agora um modelo de dados. Ó. O vendedor ele liga com as duas tabelas, tá? Através de uma ligação só. Então, todo filtro que a gente fizer em vendedor ou cálculo que a gente precisa buscar para o vendedor vai impactar as duas tabelas. Se a gente der uma soma de valor, tabela A, tabela B, e depois filtrar por vendedor, a gente consegue ter o resultado dessas duas tabelas por vendedor. Desse jeito, o seu relacionamento aqui trouxe o vendedor como único, tá bom? Eu posso ter mais de uma tabela relacionando o vendedor e a loja? Pode. A gente pode fazer um master calendário, por exemplo. Então, vou vir aqui, editor de carga de dados.
vou trazer o Master Calendário. Então, o Master Calendário ele vai estar em cima da data. Então, vou colocar aqui, ó, Master Calendário. Não lembro direito porque que a gente chama de Master Calendário, mas bom, então eu vou trazer em cima do Master Calendário. Então eu vou dar aqui o OneQualify pelo campo de data também. Então OneQualify pelo campo data. Aí eu venho aqui, vou dar o meu Master Calendário. Então load Master Calendário. Aí o meu Master Calendário vai ser load. Eu vou ter aqui o make date. Então o make date eu vou ter. Eu lembro que essas tabelas tem os dias de 2019. Então vou colocar 2019 31/12 menos o round now, menos o número de linhas. Tá, isso aqui então vai ser a minha data. As date. Ok, esse aqui é meu campo de ligação. E eu vou dar aqui um auto-generate de 1000. 1000 dias. 1000 dias para trás. Tá bom? Então, auto-generate de 1000 dias para trás. Perfeito. Agora, vamos trazer aqui mais algumas outras informações. Por exemplo, na verdade, o ano. Eu vou querer bater. E o mês. Também eu vou querer checar aqui. Então, o mês e o ano. Vou colocar aqui ano e mês. Tirar a vírgula. Vou colocar aqui a função de ano. E aqui a função de mês. Tá? Todos os nomes minúsculos, tudo certinho. Vendo se está ok aqui. Data. O Master Calendário. Aqui é data, não é date. É data. Ok. Vamos dar carga de dados. Para checar. Opa, deu chave sintética. O vendedor ID e data agora passou a existir nas duas tabelas fato. Se a gente vir aqui no modelo de dados, vai ver que aconteceu esse erro. Ó, a tabela fato passou a ter informação, né, de data e vendedor, e o Master Calendário também o Master Calendário passou a ter informação de data, que ligou aqui com a chave sintética. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente pode construir um Master Calendário em cima dessas duas tabelas e fazer a ligação à parte. Então, por exemplo, aqui em vez de ser data, você mantém a ligação das suas tabelas, né? Você mantém a chave sintética nas suas duas tabelas. E depois aqui no Master Calendário, você traz um nome para esse campo, para ele poder ligar com as suas duas tabelas. Então vamos trazer aqui, ó. Eu tenho essa informação para ponto loja A e para ponto loja B, tá bom? Então tem essa informação aqui para ponto loja A e ponto loja B. Dessa forma você vai conseguir fazer a ligação com as duas tabelas fato. Porém, você vai ter o erro de ambiguidade, né, de referência circular, por ter duas tabelas linkando e fazendo filtro nas duas tarefas, tá? Então, vamos ver aqui o erro que vai acontecer. A gente tem as duas tarefas. Vou trazer aqui a parte unqualify, só para ele não renomear os campos da minha tabela de dimensão, para fazer a ligação. Vamos dar um carregar dados. Ok, ó, referência circular. Você teve ambiguidade, né, na ligação. Referência circular. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? Você tem dois campos que podem filtrar totalmente as duas tabelas fatos, que são essa tabela de vendedor e a tabela de Master Calendário. Tá? Nesse caso aqui, você não pode ter duas tabelas como link table. Você tem que juntar essas duas tabelas. Ou você junta essas duas tabelas em uma só, ou você passa uma tabela de dimensão para as tabelas fato. Tá bem? Então, vamos resolver isso das duas formas. Primeiro,
eu vou estar passando a tabela vendedor para as duas tabelas fato. O que a gente tem que fazer é dispensar um unqualify e trazer o nome de vendedor para as duas tabelas fato. Então a gente tem aqui o vendedor, eu vou estar ligando o vendedor ID com as demais tabelas. Estou trazendo aqui. Estou dando load, left join, loja A. Aí a gente tem aqui as informações do campo vendedor. Então eu vou trazer aqui a informação do vendedor. O vendedor ID ele vai ser S loja A. Loja ela, ponto vendedor ID. Aí você faz a ligação com a loja A e a loja B é a mesma coisa, tá? Então você pode vir aqui fazer com a loja B e dropar a tabela de vendedor. Drop table, vendedor. Nesse caso aqui eu nem precisava ter carregado ela, né? Nem preciso carregar ela aqui no começo porque ela não me serve de nada. Ok, vamos carregar os dados. Tabela vendedor not found. Ah tá, porque eu tirei e não dropei. Vamos carregar os dados. Perfeito. Você teve mais chaves sintéticas. Por quê? Porque o left join aqui, ó, desse campo, né, ele se uniu. Quando você dá o left join, ele não faz o efeito do qualify, tá bom? Então esse efeito aqui tem que ser criado manualmente. Se a gente vir aqui, ó, no modelo de dados, você vai ver que ele gerou a chave sintética aqui, ó, por esses campos de vendedores, tá vendo? Porque não teve o efeito qualify. Então vamos criar esse efeito qualify. Vou dar aqui um for each B in. Aí eu vou colocar aqui, ó, loja A e loja B. Loja A, vírgula, loja B. Vou estar dando um next B. Ok. Agora, em vez de eu colocar o loja A, eu vou colocar aqui a variável. Para ele trazer como nome do left join. Então, tem aqui a variável e aqui a mesma coisa. S. Vou colocar aqui o nome e a variável. Opa, barra e a variável. Ok. E aqui embaixo também. S, variável, ponto, nome. Agora vamos dar carga de dados. Carga de dados funcionou. Agora a nossa tabela de dados passou a ser o filtro que impacta as duas tabelas. Mas eu não queria um filtro de vendedor que impactasse as duas tabelas também. Se a resposta for sim, eu preciso de um filtro de vendedor que impacte as duas tabelas fatos e não pode ser dessa forma separado. Então a solução que você tem é juntar a sua tabela de vendedor à sua tabela master calendário. Aí já começa o conceito de link table. Tá? Você tem uma chave para ligar essas duas tabelas. E a chave de ligação, nesse caso aqui, a chave de ligação da link table já vai ser o ID do vendedor com a data, tá? Para você ligar essas duas tabelas. Então vamos dar um editor de carga de dados. Esse trecho do código aqui ele não existe mais, voltando para o código antigo. E esse código aqui ele vai voltar a existir, mas não aqui. Tá? Então tá. Eu tenho o qualify aqui, porém eu vou dar um unqualify do campo chave. Eu vou precisar criar um campo chave de ligação que vai ligar o ID do vendedor com a data, tá? Do meu master calendário. E a minha tabela de menção agora eu vou trazer ela aqui. Então eu tenho meu vendedor, eu tenho a minha master calendário e eu vou ter a minha link table. Então vendedor, master calendário e link table. Então vamos criar o campo chave aqui. Bom, meu campo chave vai ser vendedor ID. Vou dar um for each não, hash 128,
vendedor ID, vírgula data. Tá bom? Esse aqui vai ser meu campo-chave. A mesma coisa para outra tabela. Vendedor ID, chave, ok. Agora a gente vai fazer isso para link table. Tá? Agora a gente vai criar uma link table. Então eu tenho a tabela master calendário. A minha tabela master calendário não tem nenhuma chave que liga com o vendedor. Mas eu vou criar essa chave. Tá? Então eu vou criar essa chave juntando todas as combinações de calendário com todos os meus vendedores. Tudo bem? Você pode optar por fazer o filtro também por esse formato aqui, dando residente nas duas tabelas fato. Mas, às vezes, nas tabelas fatos você não tem todos os dias. Tá? Às vezes falta algum dia, sei lá, o vendedor está de férias e não vendeu aquele dia X. Então essa combinação não vai aparecer na sua link table. Quando você tem uma combinação de data, o ideal é você fazer com uma tabela de master calendário que tenha todos os dias. Tá bom? Então vamos lá. Vou juntar aqui minhas informações de vendedor. Bom, vou dar um join. Join, tabela de cima, que é a minha tabela de master calendário. E agora eu preciso criar um campo-chave. Então eu vou dar aqui, ó, link table. Vai ser load. Todos os meus campos, né? Asterisco. Vírgula. Vou colocar aqui um é chave. Residente master calendário. E o meu master calendário eu não vou precisar mais dele, né? Ele foi só uma tabela temporária para mim dar um join e depois vou dropar ele, drop table. Não preciso mais dele, tá bom? Aqui na chave eu vou criar exatamente o mesmo hash que eu criei para as tabelas fato, tá bom? Então vou vir aqui, ó, hash na tabela fato. Vou colar aqui a minha tabela dimensão, que liga com todas as tabelas, e vou dar o carregar. Opa, deu chave sintética. Por quê? Vamos dar uma olhada. O que acontece aqui? Eu esqueci de tirar esse campo loja B e loja A da minha master calendário. Foi a primeira referência lá que clicou e seria a data canônica, né? E deu conflito. Vamos dar o carregar dados. Agora sim, não deu chave sintética. Observe que a combinação entre essas tabelas passou de 1000 linhas para 7000 linhas, tá? Essa combinação aqui da link table. Link table geralmente são extensas, tudo bem? Então vamos dar aqui um visualizador modelo de dados. Então eu tenho aqui a minha link table. Ó, essa aqui é a tabela que está ligando com as demais fatos, tá? Com as minhas tabelas fatos, e o filtro dela impacta as duas, né? Então se eu filtrar o ano, data, mês, vendedor, nome, tudo isso vai impactar nas minhas duas tabelas fato, tá? Situação: se eu precisar ligar uma tabela dimensão, a tabela B e a tabela A, eu vou ter que integrar ela nessa link table, tá? Agora, se eu precisar fazer uma ligação onde a tabela dimensão pode funcionar apartada na tabela A, né, na loja A e na loja B, então eu não preciso integrar ela na minha link table, tá bom? Vou fazer o exemplo aqui. Vou, por acaso, ligar o vendedor na minha loja A e na minha loja B. Então vou trazer aqui o vendedor ID de novo. Mas como na situação em que eu posso ligar elas nas tabelas separadamente. Tudo bem? Então vou colocar aqui, ó, vou trazer o meu vendedor ID. E vou trazer meu vendedor ID aqui também. Porém, agora eu posso criar uma ligação separada. Vou colocar aqui, ó, fatos. Vendedor.
Vou estar pegando aqui meu vendedor. Na verdade eu vou estar criando embaixo, né? Porque já está com Unqualify lá. Vou aproveitar e vou estar criando embaixo aqui. Vendedor. Vendedor. Ok. Então tá. O meu vendedor, eu vou criar ele para duas situações. Para tabela, para fazer a ligação com a tabela A e para fazer a ligação com a tabela B. Então eu vou criar ele aqui, ó. For each A in loja A, loja underline A e loja B. Next A. Deixa eu ver aqui a fatos. Loja A, loja B. Ok. E aqui eu vou trazer a variável para renomear os campos. Igual foi feito da outra vez. Então, vou colocar aqui. Pronto, vendedor ID. Esse aqui é o que vai fazer a ligação com todos. Então a gente tem embaixo a mesma situação e aqui também. A diferença é que aqui é o grupo e aqui é o nome. Quando a gente faz esse tipo de ligação, não tem problema, tá? Ó, ele não deu nenhuma chave sintética, nem nada disso. Vamos vir aqui no modelo de dados. Esse tipo de ligação, que você traz uma tabela dimensão para ligar exclusivamente na tabela fato, ela não impacta em nada, tá bom? Ela não tem nenhum tipo de impacto. O problema é quando você tem uma tabela e precisa fazer a ligação acontecer em duas tabelas fatos. Aí você tem que trazer ela aqui para uma link table, tá? Se você tem várias tabelas fato aqui, ou você dá um join todas elas, colocar elas uma embaixo da outra, né? Dá um join não, você apenda, né? As tabelas fatos uma embaixo da outra e depois muda as identificações dela, ou você trabalha nesse formato, com uma link table que possa impactar todos os fatos que aconteceram na planilha e, se precisar, as tabelas de dimensões ligadas separadamente entre as duas fatos. Tudo bem? Então, fica aí o link table e tabelas de dimensões separadas e também passamos aí pela data canônica anteriormente. Tá? E agora a gente pode fazer um pouquinho de as of, né? Quando você quer que quando você tem mais de uma data no seu faturamento, aí, na sua tabela fato, e você precisa fazer com que filtre qualquer uma das datas que você tem aí nas suas fatos, tá bom? Então vamos lá para o as of. Vou deixar aqui o master calendário, vou tirar o vendedor para fazer o exemplo do as of aqui. Sai aqui, sai um qualify, não preciso mais, não preciso do qualify nem nada disso, só vou trabalhar com uma fato. Então essa aqui vai ser a minha fato. E eu vou trazer várias datas para ela. Vou trabalhar com um dia. Porque o dia é minha data sem a hora, né? Sem a data hora. Bom, então eu tenho aqui meu dia. Eu vou transformar ele até em valor numérico. Vou colocar aqui dia menos 25 as data. Vou colocar aqui date. Então, essa aqui é a minha data. Essa aqui é a minha data 1. Essa aqui é a minha data 2. Essa aqui é a minha data 3. Observe que eu tenho 3 informações de data diferente. Tá? Então, menos 20, menos 15, menos 10. Tá bom? 25, 10, 15 são 3 informações de data diferente. E eu tenho um master calendário que ele se liga apenas com a tabela data. Então, vou fazer o seguinte. Deu chave sintética por causa do ano e mês. Não preciso do ano e mês. Só quero dar o exemplo da data com as of. Então essa aqui vai ser minha data geral. Data geral. Vamos carregar as informações. Ok. Então vamos lá. A gente tem aqui, né, uma tabela. Vou trazer aqui a tabela. E a tabela vai ter as informações das datas, né? Vou colocar aqui data. E eu tenho minha data normal. Tenho minha data 1, data 2, data 3. Eu fiz isso mesmo. Eu não coloquei o número na primeira data.
Eu fiz isso mesmo. Tá, eu tenho aqui minha data 1, minha data 2, minha data 3, tudo bem? Minha data 0 aqui seria, né? E o meu filtro, vou colocar aqui informações de filtro, ele precisa impactar nessas 4 datas. Quando eu selecionar uma data, eu quero que ele faça um impacto nessas 4 datas, né? Ele não pode simplesmente filtrar uma data só, porque eu quero as 4 datas. Então vamos lá, vou trazer aqui o campo, a minha tabela de master calendário é o data geral. Por enquanto, ele está fixo na data. Então, se eu filtrar aqui uma data, ó, eu tenho só uma data sendo impactada, né? 9/4/2017. Na verdade, eu não tenho nenhuma data sendo impactada, porque a ligação aqui, na modelagem de dados, ela não pegou. Ele nem filtrou a data de tabela. Ele não filtrou. Por quê? Porque eu coloquei cabeçudamente o campo com letra maiúscula. Então, vamos lá. Data, 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 data. Agora sim. Agora sim o exemplo vai funcionar. Beleza. Visualização incompleta. Que legal. É porque ele perdeu todas as referências. Vamos lá de novo então. Campos. Substituir rapidinho. Fato. A gente tem data. Data. Substituir. Na verdade, vamos criar aqui uma tabela nova, né? Mais fácil. Vou colocar aqui tabela. Tabela. Substituir tabela. Agora sim. Data. Data. Data 1. Data 2 e data 3. Beleza? Fechou? Agora vamos filtrar. Legal, funcionou. Então, a nossa data está correspondendo somente à data 1. Né? A gente tem aqui o filtro 6/4/2017. Ele filtrou pelo campo data. Tudo bem? Pelo campo data 0. Se eu filtrar outro campo, ele também só vai impactar o campo data. Ele está obedecendo o campo data. Mas eu quero que ele obedeça esses 3 campos. Como é que eu faço isso? Bom, vou vir aqui em editor de dados. Eu preciso criar uma chave que referencie esses 3 campos, tá bom? Então, por exemplo, vou fazer uma concatenação não, né? Um hash dessas 3 chaves. Então, vou trazer aqui, ó, hash 128. Aí eu vou trazer aqui a informação do dia. Esse dia com esse dia com esse dia e esse dia também. Você já tem agora as 3 informações. Então essa aqui vai ser minha chave data. Você já tem agora a combinação de todas essas datas. O que você tem que fazer é levar a chave dessas combinações com todas as datas possíveis que aparecem nesses 4 campos, tá bom? Então aqui no seu master calendário, que na verdade não é mais master calendário, aqui a gente está vendo o conceito as of, você vai trazer todos os campos que você tem na sua tabela fato de combinação para você trazer a informação de data como data geral, tá? Então a gente tem aqui a tabela de fato e aqui na nossa tabela as of a gente vai ter como campo de ligação a chave data. Então aqui em vez do auto-generate, vou dar um resident. Resident fato. E aqui a gente tem a chave da data. Esse campo chave data é o campo que vai fazer a ligação. Então você pode trazer ele da forma que está lá, tá bom? No hash que está lá. E aqui a informação de data geral, você vai trazer os campos 4 vezes, que seria o data, data 1, 2, 3. Então a gente vai dar aqui, ó, data. Aí você vai dar o data 1, 2, 3. Então vou colocar aqui, ó, for each. Deixa eu colocar um distinct, porque não precisa repetir a chave, né? Já que eu estou pegando da tabela fato. For each a in. Aí eu vou colocar aqui a informação data 1,
2 e 3. Next all. Beleza? E aqui eu vou colocar a variável que vai me trazer essas informações dentro do looping. Ele vai rodar aqui 4 vezes, tá? O for each. Ok. Vamos dar um carregar dados. Rodou. Aqui a tabela as-of, ela rodou 4 vezes, tá? No final, depois que ela rodou as 4 vezes, ela deu distinct, tá bom? Então, em vez de ser 19.999 linhas, eu tenho só 2.000 linhas aqui na tabela as-of. Se eu vim aqui no visualizador modelo de dados, a gente vai ver que só tem as combinações de data. Então, vou clicar aqui na as-of, só para ver o tamanho dela. Número de linhas, 3.748. Beleza? Bom, vamos vir aqui para a pasta. Agora já está até mostrando as 4 linhas. Ó. Quando a gente faz um filtro na pasta, na data geral, 12/6/2016, ele pega todos os campos que tem essa data também. Então essa 12/6 apareceu aqui na data 1 e apareceu na data 0, né, e apareceu aqui na data 1 também. Tá? Os outros dois aqui não tem essa data. Se a gente filtrar uma outra data, que é aquela primeira que estava aparecendo, 22/5/2017, ela existe nos 4 campos. Tá? Então esses 22/5, ó, tem aqui, aqui e aqui. Perfeito? Então seu filtro está impactando todas essas 4 datas. Se você for fazer uma tabela sozinha, né, você pode usar essa data geral para impactar todas essas 4 datas. Tudo bem? Você pode juntar o as-of com a link table, desde que o as-of e a link table não tenham que fazer ligações entre tabelas diferentes. Tá? Se você for fazer muitas fotos diferentes, pode concatenar uma embaixo da outra. Tá bom? Para fazer uma foto só e deixar o modelo estrela aqui no seu modelo de dados. Tudo bem? Pessoal, foi uma aula muito longa, mas espero ter passado todos os conceitos aí para vocês, ou pelo menos todas as dicas possíveis, tá? Nessa parte de modelagem aí. Foi um pouco completo, ou foi um pouco comprida, né, essa aula, mas deu para passar bastante conceito aqui e muitas dicas, tá? Espero que tenha esclarecido a maioria das dicas aí. O pessoal pergunta sobre modelagem, bastante sobre link table, chave sintética que dá erro e referência de ambiguidade, tá? Que dá essa ligação aí entre duas link tables ligando com duas fotos diferentes. Tudo bem? Pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês hoje é isso. Desejo a vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!